Hoje eu vou falar sobre caminhar com Deus e quando a gente fala em caminhar com Deus é uma escolha que a gente faz quando a gente reconhece que Ele é o nosso Salvador. E eu falo isso porque foi comigo, eu acredito com todo mundo. Quando você sabe que é o caminho, você fala, não, agora eu vou começar a andar com Deus. Mas tem uma diferença muito grande em você crer em Deus e você andar com Deus, em você obedecer a Deus, seguir os seus mandamentos, seguir as suas ordens. É uma diferença muito grande. E eu quero que vocês abram comigo. Gênesis 5, 4. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Aqui nós vemos que nos versículos anteriores, vários homens viviam muito tempo, viviam 600 anos, 500 anos, e Enoque viveu ali apenas uns 300 anos, e Deus levou. E para aquela época, se for ver, é uma diferença muito grande, porque se você olhar, Enoque já ter vivido 700 anos, 600. Porém, ele tinha uma grande diferença dos outros homens. Enoque andava com Deus. Ele estava com Deus, junto com ele. Deus viu o coração de Enoque e ele o levou. E temos que ter isso todos os dias conosco. A gente colocar Deus como prioridade na nossa vida. Chamar, acordar e falar, Deus, vem comigo, vamos caminhar junto, porque nós não sabemos o que pode acontecer. Eu falo isso porque pode acontecer qualquer coisa. E Deus tem que estar em primeiro lugar nas nossas vidas. E eu falo isso porque em obedecer a Deus, obedecer os seus mandamentos há uma diferença. Às vezes a gente quer muito, mas parece que as coisas não vão como planejado, a gente já muda a rota. Já muda a rota e vai pensando totalmente diferente, mas os planos de Deus é um só. E o que temos que fazer é esperar e aguardar. E muitas pessoas, geralmente quando a gente fala assim, começa a andar nos caminhos do Senhor, a gente muda. E é uma mudança radical. Aquilo que falava de errado não fala mais, o que você fazia de errado você não faz mais. E as pessoas olham isso, e reparam, e falam. Fala, nossa, vamos poder dizer na carne. Ela é do TikTok, não sei o quê. O povo fala. O que você fazia você não faz mais, porque agora você caminha com Deus. E muitas pessoas vão falar, nossa, mas você não se diverte, você não só vai na igreja, não vai na festa, não leva uma pinga, cachaça, você não vai descontar a raiva. Só que quando você anda com Deus, quando você caminha com Deus, o seu prazer está nele. O seu prazer está aqui, você sente prazer na palavra, você sente prazer em estar nos cultos. Sabe quando eu comecei a entender que eu estava na presença de Deus? Quando eu comecei a parar de sentir um fardo no culto e comecei a entender e gostar. Que no início eu sinto um fardo. Olhava para o pastor falando, não sei o quê, eu falei, nossa, meu Deus do céu. Quando eu comecei a vir, comecei a entender, comecei a gostar da nossa vida. Eu lembro que eu falei com o Camilo, ele falou, nossa, entendi um pouco, né? Hoje eu entendi, quis dizer, né? Que ano está boiando, né? Nossa, isso é quis dizer. Uma vez ele perguntou sobre o Apocalipse, eu fui cagando agora comigo, nossa, já era, tá vendo? Eu tô lascado, já. Só que quando você começa a entender, você fala, nossa, é um prazer estar aqui, quando está no louvor e toca no fundo do coração, só nossa. Isso é caminhar com Deus. E entrando no engajamento envolvendo as pessoas te criticarem ou questionarem você, quero que vocês abram comigo também em Romanos 1,16. Deixa eu ver aqui. Não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, aqui ele já fala, nós não temos que nos envergonhar de Deus, porque é um prazer, é uma dádiva dele mesmo, de sermos chamados para servir Ele. E as pessoas podem te criticar ao máximo, mas não se envergonhe. Não se envergonhe, e se for para você falar, se for para você orar lá na rua para alguém, ore. Ore porque Deus ele te chamou, você tem um chamado. E
como Paulo fala aqui, não se envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Todo aquele que crê, ele pode ser da sua boca. Como a Carla falou, de pregar, chamar os jovens, pode ser pela sua boca. Que o jovem vai se converter, pode ser pela sua boca, que ele vai, não só pela sua boca, mas também pelas suas atitudes. Você pode ver você. Fala assim, nossa, aquela pessoa é diferente. Então, essa é a palavra que eu queria trazer aqui. Que nós sempre possamos vir caminhar com Deus, chamar Ele para perto. É uma coisa simples, não é uma coisa difícil. É uma coisa simples, é uma coisa assim, do dia a dia, do cotidiano ali, mas não pode virar uma coisa fria, igual foi falado ali. É uma coisa íntima. Temos que chamar Deus sempre para perto, no devocional, ou toda hora, no serviço mesmo, vou no banheiro direto, às vezes, nem no banheiro, só para falar mesmo. Às vezes eu estou com uma dor esquisita, eu falo, Deus, tira essa dor de mim, não posso ficar doente, não posso, como vocês sabem, eu estou levando aí, ficar doente, nossa, tira essa dor de mim, eu falo direto. E é chamar a presença para Deus para perto, é intimidade, cara. E todos nós temos que ter essa intimidade, chamar Ele para perto e caminhar com Ele, confiar nos planos dele, que Deus honra. Deus honra, e eu sou uma prova viva disso, que as coisas que estão acontecendo comigo aí, é Deus, não tem outra explicação. Então essa é a palavra que nos traz aí. Aleluia. Glória a Deus. Violento, o que é isso? Cada dia que passa é uma bênção, né, gente? Glória a Deus. Vamos continuar nessa unção aí, nesse fogo. Lá em Jeremias 29:11, Jeremias 29:11, a palavra é o perfume da vida. Jeremias 29:11. Quem achar primeiro, leia, por favor, bem forte. Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano. Planos de eles, dar esperança e o futuro. Amém. Deus está falando, eu conheço os planos que tenho para vocês. Fala para o Senhor, Deus tem um plano para você. Vai para ele, fala, Deus tem um plano precioso para você. Você crê nisso? Diga amém, Deus, em nome de Jesus. Deus tem um propósito, Deus tem uma missão. Deixa eu falar para você, nós não podemos viver sem propósito. Nós não podemos viver sem uma missão de Deus para nós nessa terra. Quando Jesus anda nessa terra, Ele pega homens iletrados, homens que ficariam ali pescando a vida inteira, eles iam envelhecer daquele jeito, mas Deus, através de Jesus, dá uma missão para eles, algo maior, algo que vai fazer história, que eles se sentiam importantes, entenderam que eles tinham um pouco mais. E esse versículo fala, olha, eu quero dar planos para vocês prosperarem, né? Para vocês crescerem, para dar as coisas dar certo para vocês, esperança e um futuro. Fala para o Senhor, Deus tem um futuro abençoado para você. Fala para Ele. Você crê nisso? Diga amém, Jesus. Lá em Romanos 8:28, esse versículo você decora, viu, gente? Romanos 8:28. Quem decorou, decora. Quem achar primeiro, leia. Romanos 8:28. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para a vida daqueles que o amam e são chamados de acordo com o seu propósito. Amém? Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados de acordo com o seu quê? Propósito. Se você estiver debaixo do propósito de Deus, todas as coisas vão estar ao seu favor. A gente costuma falar, o universo vai conspirar ao seu favor, porque você está no rio de Deus. Amém, Deus? Todas as coisas, por isso a minha vida precisa ter um propósito, a minha vida precisa ter missão. Quando Jesus anda com os discípulos, Ele dá isso, Ele desperta isso naqueles homens, no ensinamento, numa visão maior do universo das coisas. Jesus o tempo todo ensinava a seus discípulos, falando com parábolas, coisas que Ele poderia falar diretamente, porque eles não iam entender, mas Ele explicava por palavras, mostrando que tem algo maior. E esse texto agora de Salmo 138:8,
Salmo 138, 8, a primeira parte fala assim, ó, o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Fala comigo, o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Coloca a mãozinha sobre a sua cabeça assim, fala assim comigo, o Senhor cumprirá o seu propósito na minha vida. Amém, queridos? O Senhor cumprirá. Esse tem que ser a nossa oração. Você cumpre essa missão. Eu sei que todos nós temos sonhos, todos nós temos coisas para fazer, é muito importante. Mas nós precisamos alinhar a nossa vida ao propósito de Deus. Nós precisamos alinhar as nossas prioridades ao propósito e à vontade de Deus. Isso é muito importante. Só que muitas vezes nós deixamos algumas coisas estragarem isso na nossa vida. Eu vejo muito, já vi muitas pessoas começarem bem na presença de Deus, querendo, mas de repente algumas coisas começaram a se estragar e perderam a missão, perderam a direção, perderam o propósito de Deus. E tem um texto que o salmista fala o seguinte, lá em Eclesiastes 10. Eclesiastes 10, versículo 1. Eclesiastes 10, 1. Fala o seguinte: assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, também um pouco de insensatez pesa mais do que a sabedoria e honra. O coração dos sábios se inclina para o bem, mas o coração do tolo inclina para o mal. Mesmo quando entra pelo seu caminho, o tolo age sem mínimo de consenso e mostra a todos que não passa de um tolo. Assim como a mosca morta produz um mau cheiro e estraga o perfume. Fala comigo, estraga o perfume. É interessante que provavelmente em Eclesiastes, esse cara sábio aí está falando não de um perfume só, quer dizer. Ele estava usando a tipologia do perfume para nos ensinar algo mais. Ele estava querendo falar sobre a própria vida. E ele compara o perfume. Nos velhos tempos eles criavam aquelas essências de perfumes, só que a mosca caía lá dentro e estragava. E perdia a qualidade da essência que ele estava fazendo há muito tempo. E ele fala assim, ó, da mesma forma, que a mosca caiu naquele perfume e estragou o perfume, da mesma forma algumas coisas na nossa vida podem cair dentro do nosso coração, na nossa história, e podem estragar o cheiro de vida, podem distorcer algumas coisas. A gente pode estar bem, a gente pode estar indo na direção certa, mas nós precisamos tomar cuidado com algumas nossas atitudes que podem estragar o perfume da vida. São coisas pequenas, às vezes uma expressão de raiva, uma palavra impensada, um defeito no caráter, uma atitude de rebelião, desobediência, atitudes que podem estragar o perfume da vida. Quem está me entendendo, diga amém. A mosca cai na essência do perfume da vida e estraga, e dá mau cheiro. E nós precisamos tomar cuidado nisso, porque andar na vida cristã com integridade gera sacrifício, é entrega, é o tempo todo. O tempo todo nós precisamos estar guardando nosso coração e guardando o perfume para que as moscas não toquem a nossa vida, para que atitudes, para que palavras, para que sentimentos não contaminem o propósito da nossa vida. Que deve entender de galera. Nós precisamos tomar cuidado nisso, para não estragar. E eu falei para você que você tem um propósito maravilhoso. Olha para o seu irmão e fala assim: você tem um propósito maravilhoso, sabe para ele? Fazer uma missão de Deus nessa terra. Quem sente que tem uma missão de Deus nessa terra? Levanta a mão assim, bem alto assim: eu tenho. Fala, eu tenho. Amém, queridos? Tem essa missão, sim.
E nós precisamos parar isso e falar: Deus, eu quero viver essa missão na minha vida. Agora precisamos tomar cuidado para que não se estrague a missão com situações desta vida. A mosca ou essas situações podem estragar a força de viver, pode tirar a alegria, pode tirar a esperança. A gente viu que o propósito de Deus nos dá esperança. Mas quando tem algum tipo de comportamento, de pensamento, de sentimento, ele pode tirar a esperança. Hoje nós vivemos uma sociedade muitas vezes doente. Do que? Doente emocionalmente falando. Porque ela tem tudo, mas se sente vazia. Tem toda a facilidade, mas muitas vezes se sente isolada. E aí, a gente nunca viu tantas pessoas com depressão, com ansiedade. Hoje tem tanto tipo de ansiedade aí que tem nomes para tudo, transtorno disso, transtorno daquilo, transtorno de qualquer coisa. Milhões de transtornos. Por quê? Porque as pessoas perderam a essência. Na minha sala de aula que eu dou com 7 anos, tem uma criança que ela não consegue ir na sala de aula, ela não consegue ir para lá, porque ela está depressiva. Será que uma criança quer ficar depressiva? Com certeza não. Mas tem alguma coisa estragando. Entendeu? Diga amém. Tem alguma coisa estragando. E o mau cheiro é o quê? É uma depressão, é a vontade de chorar sem entender. Quantas vezes ela estava lá tentando assistir a aula, e aí no meio da aula ela tentava estar lá, ela ia embora, ela tinha embora, começava a chorar. Imagina, gente, 7 anos. Hoje as crianças estão assim, já estão com ansiedades, carregando ansiedades, cobrança da sociedade, porque às vezes olha lá nas mídias, vê como é que com uma situação, um jeito, mas eu queria ser igual, eu não consigo, e aquele gera um vazio. A sociedade está assim, se comparando o tempo todo. Quem está me entendendo, diga amém nisso. E aí, algumas nossas atitudes vão estragando a nossa esperança, o nosso amor pela vida, a nossa paixão de viver. Infelizmente. Eu coloquei aqui o que pode ser essa mosca. Mas antes de eu falar, eu queria ouvir de vocês. Que moscas podem cair na vida de uma pessoa e pode estragar o propósito na vida dela? Quem pode falar? Falar. Todo mundo tem oportunidade. Vai lá. Celular. O celular pode ocupar o espaço na vida da pessoa. Pode ser o vício. É um comportamento, né, que a pessoa pode estar lá. O que mais? Amizades. Nossa, gente, a gente sabe que nos jovens, né, uma das coisas prioritárias do jovem é a questão do relacionamento. E as pessoas, elas tentam se relacionar e ser aprovadas dentro do grupo. Se elas se sentem rejeitadas, aquilo machuca. Agora você imagina você tentar, né? Se você tiver com uma autoestima baixa, e aí você entra num grupo que vai realmente te aceitar, mas vai distorcer tudo que você tem de bom. Pode estragar. O que mais? Hiperfoco no trabalho. Hiperfoco no trabalho. O que é isso? Nossa, meu pai, esse cara é um cara formado, né, em Harvard, né? O que é o hiperfoco, cara? Como assim? Fala para mim. Quando a pessoa está tão focada no futuro da empresa, ela acaba abandonando as próprias coisas da sua vida. Ela vira tipo militar da empresa. Sim. A gente vê muito essa questão do trabalho. Às vezes nós vemos histórias de homens bem-sucedidos, ou mulheres também, que se dedicam tanto lá no trabalho, lá elas são sucesso, mas dentro de casa, destruído. Eu tenho uma
uma pessoa, né, que é professora também hoje, mas ela não trabalhava nessa área. Ela vivia numa cidade muito grande lá e ela tinha muito dinheiro. Seu marido era um empresário, tinha bens, tudo. A vida dela era nível máximo, numa cidade boa, com apartamento, com carros do ano. O que aconteceu? Ela chega em casa um dia e pega seu esposo com outra mulher na cama, na casa dela. O que você faria, né, gente? E ela chega, pega a pessoa na casa. Aquilo foi um choque. Tinha tudo, mas uma distorção. Houve uma separação muito grande. Ela não queria ficar com nada para não. Ela tinha direito de ficar assim, mas eu quero abrir mão. Eu quero só para os meus filhos. Tinha filhos. E o esposo dela, né, que estava lá, falou assim: olha, você não vai ficar sem nada, eu não vou te dar nada. E ela falou assim: eu não quero. E ela pagou o preço. Ela mudou de cidade, foi para outro lugar e foi trabalhar. Começar do zero. Falando, como é que você conseguiu? Você não exigiu nada, não quis exigir. E aí a gente entende muitas vezes como Jesus fala, né? Da outra face, né? Assim, gente, manda andar o seu quilômetro, anda 2 quilômetros. É isso. Às vezes nós precisamos entender o ensinamento de Jesus, que às vezes você se desprender de algumas coisas da sua vida vai ser mais vantagem do que você exigir. Quem deve entender, diga amém. E aí acontece isso. A pessoa fica tanto lá no trabalho, tantas outras situações, que não cuida da sua própria casa. O que mais, gente? O que mais? Alguém? Outro exemplo que pode estragar. Outro exemplo aí. Eu citei errado, porque a dificuldade, às vezes, da pessoa crescer, desenvolver, se relacionar, são coisas que fizeram para ela. Às vezes, não focar nas outras, nos próprios pais. E dificuldade, às vezes, os pais exigem tanto uma formação, e o próprio filho não quer aquela formação, e isso gera revolta, gera medo também, insegurança, né? E não sabe lidar com uma situação que ele sente medo. E fica na água guardada, às vezes, falando, não quer, passa o próprio filho, né? E às vezes passa o mesmo comportamento que receber, né? Essas são situações que precisam ser cuidadas, precisam ser faladas. E você fala, né? A raiz de amargura. Não deixe que a amargura, a mágoa, crie raiz no seu coração, porque ela pode sugar a energia da vida de Deus. Ela pode tirar e estragar o perfume da vida. Às vezes nós precisamos ser curados, às vezes é importante, às vezes nós conversarmos com pessoas, abrir o nosso coração e não guardar. Qual que é a tendência do ser humano? É guardar coisas, guardar, e aquilo ali ela não consegue lidar com aquilo sozinha. E aquilo a cada dia vai machucando mais. Uma coisa que eu coloquei aqui, que pode estragar: atitudes precipitadas. Fala comigo, atitudes precipitadas. Por que Saul perdeu o reino dele? Quem lembra da história? Ele sacrificou, né? Ele não teve consciência, isso mesmo, né? Ele estava esperando quem que era o sacerdote? Samuel. E aí ele estava esperando que o sacerdote ia chegar, ia fazer aquele culto para abençoar ele para ir para a guerra. E aí o pessoal falou: ele está atrasado, não, resolve isso aqui logo, sacrifica você mesmo. Mas Saul era rei e Samuel era sacerdote, ele não podia estar sacrificando, mas ele vai lá e faz. Quando ele acaba de sacrificar, quem chega? Samuel. Isso é o que você fez? O que você fez? Sabe, você fez o quê? Não, mas é que o pessoal estava pressionando, falou assim: hoje eu ia confirmar seu reinado, mas hoje o seu reinado foi tirado das suas mãos, porque você tem uma atitude precipitada. Quem deve entender, digamos? Por isso nós vamos pensar, entender umas coisas, nós vamos tomar decisões
Outra atitude precipitada que a gente vê que deu um rolo, uma confusão, foi de Abraão. Ouviu sua mulher e falou assim: não, olha, não vamos ter filho, não, está demorando. Deus não vai agir, e eu estou estéril, não vai ter jeito. Arruma uma barriga de aluguel. E aí ele arrumar quem? Como é que chamava a barriga de aluguel? Agar. Arruma a barriga de aluguel lá, então vai lá, o filho com ela vai ser sua descendente. Aí ele ouviu, depois lá na frente começou a dar um problemão, filho e tal, teve que expulsar de casa, teve aquela confusão. E Deus falou para Abraão: deixa você, a sua descendência não vai ser de Agar, vai ser de Sara, se não soube esperar. Olha a confusão que está lá. Atitude precipitada pode estragar um propósito. Que deve entender antigamente. Lembra quem foi Geazi na Bíblia? Quem lembra de Geazi? Era discípulo de quem? De Elias ou de Eliseu? De Eliseu, né? Eliseu certa vez estava na casa dele, é assim? Estava na casa dele, e aí teve um comandante chamado, um comandante da alta, né? Que foi na casa dele, chamado Naamã. Isso. Naamã tinha algum problema ou não? O que vocês acham? Ele era leproso. Falaram para Naamã: é o seguinte, tem um profeta lá e tal, vai lá, que ele vai orar com você e ele vai te curar. Condições também que vai curar, né? Lepra. Era algo assim terrível. Falava em lepra, era o cara que queria separar. Falou assim: você vai lá, você não vai perder nada. Aí ele vai para lá, beleza, e ele chega lá, o Geazi avisa ele: só tem lá para ir. Aí ele fala assim: vai lá, desce para ele e fala para mergulhar quantas vezes lá no rio? 7 vezes, no Rio Jordão. E aí, Naamã, lembra que jogo, achou fúrico, que os caras me chegam, que eu sou comandante, eu sou o cara, né? Eu sou o cara não vem. Aí os empregados dele lá, os soldados, falam assim: não custa nada, mergulha lá logo. Não, mas esse riozinho de Jordão não é de nada, podia ter tanto rio bonito aqui. Não, mergulha de Jordão. Né? E aí foi e mergulhou 7 vezes. É a palavra de Deus, na 7ª vez, o que aconteceu? Ele saiu branquinho assim, ficou impressionado: mas o que é isso? Nem o cara está curado. E ele ficou impressionado, ele falou: nossa, deu certo. Ele só obedeceu. Se a gente pudesse falar assim que teve fé, irmão, não tem nenhuma. Ele simplesmente obedeceu. Por isso que é tão importante a gente obedecer, viu? E quando você obedece a palavra de Deus, as coisas de Deus na sua vida, você obtém resultado. Glória a Deus. E aí ele obedeceu, foi cara que ficou impressionado. E aí ele voltou, né, lá para Eliseu e falou para Eliseu: eu sou muito agradecido, eu trouxe um tanto de presente para você, eu quero que você receba. Aí Eliseu falou assim: não quero nada, pode ir embora, volta lá para a sua cidade. Aí beleza. E aí quem estava de cultura? Geazi. Como é que ele não pegou lá umas coisas para nós? Que ele está precisando estudar aqui e tal. E aí aí foi embora. Quando ele foi embora, Geazi correu atrás de quem? De Naamã. Meu Senhor falou para você recitar uma coisinha, uma capa, que ele engoliu os velhos. Né? Falou, não, pode escolher. Aí Naamã falou: pode escolher se quiser. Eliseu mandou ele? Nada. Hoje eu saí com o terno, né? No último dia, pai foi para lá. Aí quando ele chega lá, né? Tal, vou fazer o café, aquela coisa, né? E aí Eliseu falou assim: você vem? Então você está vindo? Não, tá, né? Na horta, né? Falou assim: você acha que o meu espírito não foi com você? Por que você fez isso? Porque você fez isso, essa atitude, a lepra dele vai pegar em você. E aí o que aconteceu, gente? Ele ficou leproso. Presta atenção. Ele estava no propósito. Era discípulo, era um cara que
poderia ser um cara que era Elias, Eliseu, Geazi, ele fazia história, mas naquele momento ele estragou o perfume. Quem deve entender isso? Uma atitude precipitada, né? Pode ser um mau hábito, escolhas erradas. Nós precisamos orar a Deus, buscar a Deus. Fala. Oi? Paixões e devoções erradas. Isso. Paixões distorcidas, escolhas erradas. O outro cara que foi precipitado, que estragou a sua vida, foi quem? Judas. Todo mundo conhece a história de Judas. Ele deixou o coração dele ser contaminado pela ganância. Quem também tem ideia de ganância? Pelo amor ao dinheiro, pode ser amor pela fama, a amargura, né, que o pastor falou, a incredulidade, a mágoa, uma decepção, uma frustração que está lá, que ela pode contaminar se você não deixar ser curado por Deus. Se você não tiver alguém que você possa abrir para aquilo ali ser tirado, para você ser curado, meu querido. A palavra de Deus fala assim: confessai os vossos pecados uns com os outros para serem curados. Ele está falando, fale da sua dor para o outro, para você ser curado. Para de guardar. Davi falava assim: enquanto eu calei o meu pecado, o meu problema, os meus ossos se envelheceram. Mas quando eu confessei, mudou a situação. Amém, meu Deus? Mudou a situação. Não deixe a frustração, a decepção, conflitos, fala comigo, conflitos não resolvidos. A gente, conflitos, mais ou menos, né? Ele não resolve. Um lugar que muitas vezes, infelizmente, é um lugar que pode ser a bênção, mas também é um lugar que pode ser uma maldição, às vezes dentro da nossa própria casa. Se a gente não souber lidar, nós podemos ser machucados dentro da nossa casa. E podemos machucar, cara. Quem vai garantir a Deus? Né? A família é um lugar, um laboratório para a gente ser formado, e prosperar e crescer. Mas muitas vezes, com a distorção que existe hoje, que a nossa família não é perfeita. Fala para o seu irmão assim: a sua família e a minha família não são perfeitas. Não são. Verdade ou não? Quem acha, né? Não são perfeitos. E às vezes nós precisamos entender isso. E quando a gente vem para a casa de Deus, a gente começa a descobrir, entender, poxa vida, eu preciso entender, eu preciso ter uma maturidade espiritual, emocional para entender certas situações, certas atitudes do meu pai, da minha mãe, da minha tia, do fulano. E às vezes a gente tem que fazer algo, né, muito importante: perdoar, para a gente crescer. E o perdão é falar assim: eu quero tirar essa mosca da minha vida. Amém, meu Deus? Perdão é falar assim: eu não quero essa mosca da minha vida. Eu não quero essa situação, eu não quero. Eu coloquei alguns sintomas, né, de uma pessoa que está perdendo a essência da vida. Primeira coisa, falta de motivação. A pessoa não está sem motivação para fazer as coisas. Toda depressão começa com uma falta de motivação. O que é motivação? É que é algo que te faz assim: vale a pena viver. É um motor que te vai para frente. Mas quando começa a perder a falta de motivação, seja em tudo, qualquer situação, no reino de Deus também, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa estragando. Desânimo, desistência, estar sem sentido, depressão, tudo isso são sintomas. Peraí, tem alguma coisa está errada, é um sinal. É um sinal que está algo errado. O perfume não está com cheiro normal, está esquisito. Quem entendeu, diga amém. Salmo 16, 11. Salmo 16, 11. Fala assim: tu me farás conhecer a vereda da vida, alegria plena em tua presença, eterno prazer à tua direita. Olha isso. Tu me farás conhecer o caminho da vida, a alegria da tua presença. Esse é o propósito de Deus para as nossas vidas, amém, queridos? E se a gente voltar naquele texto lá que eu li, né, a respeito lá de Eclesiastes, aí você vai entender. Ele está falando o seguinte: enquanto o tolo ele não procura entender as coisas,
Ele deixa estragar, não está nem aí, não procura resolver. Ele fala: o sábio procura descobrir os segredos do caminho da vida. Todo sábio, todo aquele que quer aprender, procura saber os segredos. O tolo não faz a reflexão. O tolo não quer agir, né, do jeito que tem que ser. Ele quer agir, né, neciamente, né? Ele tem um jeito, né, desajeitado de resolver as coisas, de fazer as coisas sem lógica. E isso ele vai agindo precipitadamente, sem pensar, seguindo o curso nessa vida. Como diz aquela música, né, do Zeca Pagodinho: deixe a vida me levar. Não, nem a vida que quer. Você faz a vida acontecer em Cristo Jesus, amém, Deus? É você que tem que fazer essa vida acontecer, nem levar de acordo com o rio desse mundo, com o rio das situações aqui. Não. Por quê? Porque é muito forte isso. De repente, nós com o nosso coração, você com o coração jovem, tem tantas coisas aí querendo te levar para longe de Deus. Para longe de Deus. Amizades, principalmente, né? Amizades. Temos que tomar cuidado. Fala comigo assim: eu preciso tomar cuidado. E a pergunta é: qual que é o cheiro que nós estamos exalando? Que perfume eu estou exalando? Quando você chega perto de alguém e a pessoa está perfumada, você fica perto dela, é verdade? Sim. Mas não sei se vocês já entraram em São Paulo no trem. Tem um trem lá que vai para Interlagos, lá naquela região lá. E é uma loucura isso. Todo mundo depois das 5 horas entra no trem, você entra assim, gente. Para sair, você tem que sair na hora que abrir todo mundo. Você vai agora, se não for, já era. Você fica. E aí, quando todo fecha aquilo lá, meu querido, todo mundo depois do trabalho, estava tudo perfumado no começo do dia, mas no final do dia, tá de jeito, gente. Cheirinho de limão, né, mano? Cheirinho azedo, né? Quando você chega perto de alguém, está com banho tomado, está com cheiro, você sente prazer. Mas quando alguém está com um cheiro esquisito, você não quer ficar perto. É verdade ou não, gente? É natural isso. Por quê? Porque nós gostamos do cheiro bom. E às vezes a nossa vida não está exalando o cheiro de Deus. E nós precisamos entender, nós precisamos ter o perfume de Deus na nossa vida. Diga amém, irmão Jesus. Amém? Fala assim: eu quero ter o perfume de Cristo na minha vida, no meu trabalho, no meu ministério, em todas as áreas. Quem é casado fala do meu casamento. Quem vai casar vai ser no meu casamento também, vai ser. Aleluia! Amém, Deus? Glória a Deus. Eu quero ler o último versículo aqui, 2 Coríntios, capítulo 2. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Segundo Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Amém? Acharam aí? Olha só. Mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o aroma de Cristo, o perfume de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Amém, queridos? Nós precisamos ser o quê? O perfume de Cristo nessa terra. Precisamos expressar a glória de Deus. Por isso nós vamos tomar cuidado com as nossas atitudes, sentimentos, né? Então, uma frase que eu quero que você guarde aí no seu coração: ó, se você não acertar o seu interior, você não terá muito a oferecer aos outros. Se você não acertar o seu interior,
você não terá muito que oferecer às pessoas. Eu preciso aceitar que tenho, porque senão eu não consigo dar nada. Senão o meu cheiro vai contaminar o outro de forma errada. O que você está fazendo todos os dias? Criando milagres ou criando tragédias? O que você está fazendo? Você está criando milagres ou criando tragédias? O sábio aperfeiçoa aquilo que ele nasceu para fazer. Fala comigo, o sábio aperfeiçoa aquilo que ele nasce para fazer. Quem quer ser sábio aqui, diga glória a Deus. Amém. Diga de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Feche os olhos. Feche os olhos em nome de Jesus. Eu queria que você, nesse momento, falasse com Deus. Fala, Deus, eu quero, Senhor, expressar a Tua glória, Senhor. Eu quero expressar o Teu bom perfume em minha vida, Senhor. Eu quero expressar, Senhor, o Teu aroma em minha vida, Senhor. Talvez você olhe para dentro de você e o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus apontou situações que você precisa mudar, que você precisa deixar, que muitas vezes é um perigo para estragar o propósito de Deus na sua vida. Então é hora de você falar para Deus: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Fala no meu coração, Senhor. Fala no meu coração, Senhor. Toque profundamente no meu coração, Senhor. Lava a minha vida, Senhor. Eu quero tirar, Senhor, as moscas. Eu quero tirar, Senhor, tudo aquilo que possa estragar o perfume da vida na minha história, na minha casa, Senhor. Fala isso para Deus. Oh Espírito Santo de Deus, toca nossos corações agora. Vamos orar de 2 a 2, nessa direção, fortalecendo um com o outro. Olha para o seu irmão agora aí. 2 a 2, vamos declarar, um ora, depois o outro ora e recebe. Nós temos esse momento tão especial para a gente poder buscar a presença de Deus. Fala isso, ore com Ele aí, fala, Senhor, venha tocar profundamente nossa vida, Senhor, em nome de Jesus. Eu sou povo exclusivo seu.
dia as propostas vêm, me chama, todo dia vem as tentações, me chama, mas todo dia o pecado vem. Eu me importo, mas eu escolho chegar aqui dia. Eu escolho Cristo todo dia, já devolvi aquilo de Deus. Eu não me gosto, mas eu escolho. Eu escolho Cristo todo dia, já devolvi a minha vida. E só para continuar, mas eu escolho. Galera, eu vou encerrar, tá? O culto tá chegando no final. Recebam a palavra, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, amém. A palavra edifica, a palavra conforta e a palavra fortalece. Então eu deixo todos vocês na paz do Senhor e reflitam sobre essa mensagem. E sejam em perseverança, pesado e o perfume de Cristo na vida de vocês. E a vida de vocês será transformada, amém? Eu deixo cada um de vocês na paz do nosso Senhor.